Esta analogia bíblica revela a profundidade com que Padre Pio entendia o significado protetor deste sacramento no contexto específico da preparação pascal. O método quaresmal de Padre Pio para abençoar a casa com água benta estrutura-se em 3 pilares fundamentais que precisam ser seguidos com devoção. O primeiro pilar é a intenção purificada. Antes de iniciar o ritual, você deve fazer um breve exame de consciência e oferecer esta bênção com um coração livre de ressentimentos. Padre Pio ensinava que a eficácia da água benta é proporcional à pureza de intenção de quem a utiliza. De nada adianta aspergir água benta com mãos limpas se o coração está manchado pelo ódio, alertava ele. O segundo pilar é a aplicação sistemática. Não basta benzer apenas os locais visíveis ou principais da casa. Seguindo o método do Padre Pio, você deve aspergir a água benta em todos os cômodos, dando especial atenção aos cantos, janelas, portas e objetos pessoais dos moradores, seguindo um percurso que vai da entrada principal até o cômodo mais íntimo, formando simbolicamente uma cruz em cada ambiente. O terceiro e mais poderoso pilar deste ensinamento é a constância quaresmal. Diferentemente do que muitos pensam, não se trata de um ritual único, mas de uma prática que deve ser repetida em 3 momentos específicos da quaresma: no início, quarta-feira de cinzas no meio, terceiro domingo, e nos dias que antecedem o tríduo pascal. Em cada um destes momentos, a oração que acompanha a aspersão deve refletir o espírito próprio daquela fase quaresmal, intensificando-se à medida que nos aproximamos da Páscoa. Este método, que poucos conhecem em sua integralidade, foi testemunhado por aqueles que conviveram com o Padre Pio e presenciaram os frutos miraculosos em famílias que o adotaram com fé. Se você deseja experimentar o poder transformador deste ensinamento em seu lar durante esta quaresma, comente agora: Padre Pio, abençoa minha casa, e inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos preciosos deste grande santo da Igreja. Você sabia que cada gota de água benta carrega consigo o poder da intercessão de toda a Igreja? Quando o sacerdote consagra a água, ele age em nome de Cristo e de toda a comunidade de fiéis. Padre Pio tinha uma sensibilidade especial para perceber a presença divina neste sacramento aparentemente simples. Ele via a água benta não apenas como um símbolo, mas como um verdadeiro veículo da graça divina, capaz de transformar ambientes e corações. Em sua experiência mística, o santo chegou a descrever como podia visualizar uma luminosidade especial emanando dos locais onde a água benta havia sido aspergida com fé verdadeira, especialmente durante o tempo quaresmal. Esta percepção sobrenatural o levou a desenvolver um método específico para maximizar os efeitos deste sacramento nos lares. A prática ensinada pelo Padre Pio para a quaresma tem raízes na tradição monástica antiga, onde os mosteiros eram completamente aspergidos com água benta durante os tempos penitenciais para fortalecer a comunidade contra as tentações espirituais que se intensificam nestes períodos. Adaptando esta sabedoria ancestral para as famílias modernas, o santo de Pietrelcina desenvolveu um ritual que respeita tanto a tradição quanto as necessidades contemporâneas. Nossa casa é nosso primeiro mosteiro, costumava dizer aos fiéis que o procuravam com problemas familiares. O método inclui não apenas a aspersão física com água benta, mas também uma preparação interior de cada membro da família, convidados a participar do ritual com um breve momento de oração pessoal, reconhecendo que a verdadeira purificação começa no coração de cada habitante. O impacto desta prática quaresmal vai muito além da simples proteção espiritual. Muitos devotos que seguiram fielmente este ensinamento do Padre Pio relataram mudanças surpreendentes no ambiente familiar, reconciliações inesperadas entre parentes afastados, melhora em quadros de doenças que pareciam não responder a tratamentos, resolução de problemas financeiros persistentes e, sobretudo, um clima de paz e harmonia que se estabelece gradualmente no lar. O santo explicava que estes efeitos não são mágicos, mas consequências naturais da remoção dos obstáculos espirituais que frequentemente bloqueiam as bênçãos destinadas às famílias. Como uma janela que, ao ser limpa,
permite a entrada, plena da luz solar. A água benta aplicada conforme o método quaresmal do Padre Pio remove as manchas invisíveis que impedem a graça divina de penetrar completamente em nossos lares. A água benta na quaresma, segundo os ensinamentos do Padre Pio, funciona como uma renovação do nosso batismo, reafirmando nossa renúncia ao mal e nossa adesão a Cristo. Durante este tempo litúrgico, em que a Igreja nos convida a intensificar nossa conversão, este sacramento ganha uma dimensão ainda mais profunda. Você já sentiu que algo invisível impede as bênçãos de fluírem em sua casa, mesmo quando sua fé parece inabalável? Esse bloqueio espiritual que tanto pesa sobre seu lar pode ser removido através de um ensinamento poderoso do Padre Pio sobre a água benta durante o tempo sagrado da Quaresma. Este santo, cujas mãos carregavam as chagas de Cristo, alertava seus fiéis sobre como poucos católicos compreendem o verdadeiro poder transformador deste sacramento quando aplicado da maneira correta em seus lares. O que vou revelar a você não é apenas mais uma oração, mas um método específico que o próprio Padre Pio ensinou para que a água benta se torne um canal de milagres visíveis em sua vida. Antes de compartilhar este segredo que transformou a vida de milhares de devotos, preciso que você entenda algo fundamental sobre este ensinamento do Padre Pio. Não se trata apenas de ter um frasco de água benta em casa como muitos fazem. Durante a Quaresma, período de profunda conversão espiritual, as portas entre o céu e a terra se abrem de maneira especial, permitindo que esta prática tenha um efeito ainda mais poderoso. O santo de Pietrelcina, com sua sabedoria divina, compreendia que este tempo litúrgico amplifica a eficácia da água benta quando usada com fé verdadeira e seguindo um ritual específico que poucos conhecem hoje. A água benta nas mãos de quem conhece seu verdadeiro propósito torna-se uma arma espiritual poderosa, capaz de dissipar as trevas que muitas vezes se instalam silenciosamente em nossos lares. Padre Pio tinha um olhar especial, capaz de enxergar além do visível, e frequentemente alertava seus filhos espirituais sobre a necessidade de proteger o lar com este sacramento. A água benta é como um raio de luz divina, dizia ele, que penetra onde nossa visão não alcança, purificando espaços que nem imaginamos estarem contaminados. Este ensinamento que agora chega até você não é um conhecimento qualquer, mas um verdadeiro tesouro espiritual que pode transformar completamente a atmosfera de sua casa nesta Quaresma. Imagine sua casa como um pequeno templo, onde cada canto carrega uma história espiritual invisível aos olhos humanos. Padre Pio ensinava que, assim como uma igreja é consagrada para se tornar um espaço sagrado, nossos lares também precisam ser continuamente santificados, especialmente durante tempos fortes como a Quaresma. A água benta, quando utilizada da forma que vou te revelar, age como um selo divino, marcando seu território familiar como protegido pela graça de Deus. Muitas famílias sofrem com discórdias inexplicáveis, problemas financeiros persistentes ou doenças recorrentes sem perceber que a raiz desses males pode ter natureza espiritual, algo que o Padre Pio conseguia identificar com seu dom de discernimento. O ritual de bênção que o Santo Capuchinho recomendava não é complicado, mas requer consistência e fé sincera. Como um jardineiro que cuida diariamente de suas plantas, você precisa cultivar a presença divina em seu lar através deste sacramento. A água benta, consagrada pela Igreja através das mãos dos sacerdotes, carrega em si o poder da intercessão de toda a comunidade de fiéis. Quando você a utiliza em sua casa seguindo as orientações específicas de Padre Pio para este tempo quaresmal, está conectando seu lar a esta corrente de graça que flui da Igreja Universal, trazendo proteção e paz para cada membro de sua família. O que você está prestes a descobrir é um método que permaneceu guardado entre os mais próximos do Padre Pio, transmitido primeiramente aos seus filhos espirituais e àqueles que o procuravam em San Giovanni Rotondo com aflições domésticas. Esta prática não é apenas um gesto simbólico, mas um verdadeiro canal de graças especiais destinadas a transformar seu ambiente familiar durante os 40 dias deste tempo penitencial. Se você acredita que sua casa merece esta bênção poderosa,
que tem libertado famílias inteiras de pesados fardos espirituais, escreva nos comentários: "Estou pronto para receber esta graça quaresmal." E compartilhe este vídeo para que outras famílias também possam ser abençoadas com este ensinamento precioso do Padre Pio. O poder da água benta, segundo o Padre Pio, assemelha-se a um escudo invisível que repele as influências negativas que tentam penetrar em nosso lar. Durante a Quaresma, quando intensificamos nossa vida de oração e penitência, as forças espirituais contrárias também intensificam seus ataques, buscando desestabilizar famílias e afastar os fiéis do caminho da conversão. O santo italiano, que viveu intensas batalhas espirituais, compreendia como poucos esta realidade. A água benta na Quaresma, dizia ele a seus filhos espirituais, é como o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas durante a Páscoa no Egito, um sinal para que o destruidor passe adiante sem tocar naquela família. O santo frequentemente alertava que muitos lares cristãos, apesar de ostentarem símbolos religiosos, carecem desta consagração profunda, que só uma prática sacramental consciente e regular pode proporcionar. A água benta, quando aplicada, seguindo estas orientações específicas para a Quaresma, torna-se um condutor da presença divina, transformando o ambiente não apenas em um espaço livre de influências negativas, mas em um verdadeiro canal de bênçãos para todos os membros da família. Como uma antena que capta sinais invisíveis, seu lar, consagrado através deste método, torna-se mais receptivo às graças especiais que Deus deseja derramar sobre sua família, neste tempo de conversão e renovação espiritual. Você consegue imaginar o poder de uma gota de água benta aplicada com fé verdadeira? Padre Pio comparava a um pequeno relâmpago de graça, capaz de iluminar instantaneamente os espaços espirituais obscurecidos em nossos lares. Esta imagem poderosa reflete a experiência mística do santo, que podia perceber realidades invisíveis aos olhos comuns. Durante a Quaresma, explicava ele, este poder é ampliado porque neste tempo estamos mais unidos aos sofrimentos redentores de Cristo. A água benta torna-se então não apenas um sacramental de proteção, mas um verdadeiro canal da misericórdia divina, pronta para fluir abundantemente sobre as famílias que a recebem com disposição adequada. Muitos devotos que seguiram este método relataram sentir uma mudança quase imediata na atmosfera de seus lares. É como se pudéssemos respirar melhor, descreveu uma senhora que aplicou o ritual após receber pessoalmente esta orientação do Padre Pio em 1965. Para maximizar os efeitos deste sacramento durante a Quaresma, o santo italiano recomendava combinar a aspersão da água benta com uma pequena penitência familiar, criando assim uma poderosa sinergia espiritual. Esta penitência não precisa ser severa, mas deve envolver todos os membros da família de alguma forma. Pode ser tão simples quanto um momento diário de oração em família diante do crucifixo, ou a renúncia coletiva a algum pequeno prazer durante este período. O importante, segundo o Padre Pio, é que esta prática penitencial seja oferecida especificamente pela purificação e proteção do lar. A água benta purifica o ambiente, dizia ele, enquanto a penitência purifica os corações. Quando ambas se unem na mesma intenção, criam um escudo espiritual que poucas influências negativas conseguem penetrar. Os testemunhos de graças recebidas através deste método quaresmal são numerosos e impressionantes. Desde a reconciliação de familiares que não se falavam há anos, até a cura de doenças que pareciam não responder a tratamentos médicos, passando pela resolução de problemas financeiros persistentes e pela recuperação de pessoas com dependências. Uma característica comum a todos estes relatos é a gradualidade com que as graças se manifestam. Raramente ocorrem de forma instantânea e espetacular, mas desenvolvem-se organicamente ao longo da Quaresma, intensificando-se à medida que a família persevera no ritual. Padre Pio explicava este padrão comparando-o ao próprio processo quaresmal da Igreja. Assim como não chegamos à Páscoa em um único dia, mas através de 40 dias de preparação gradual, também as graças associadas à água benta
quaresmal desabrocham progressivamente, purificando primeiro as camadas mais superficiais, para depois alcançar as raízes mais profundas dos problemas familiares. A oração específica que Padre Pio ensinava, para acompanhar a aspersão da água benta durante a quaresma, permanece desconhecida para muitos fiéis. Não se trata apenas da fórmula tradicional Aspergis Me, mas de uma invocação que conecta diretamente este sacramento doméstico ao mistério pascal que estamos nos preparando para celebrar. A prece começa reconhecendo nossa condição de peregrinos quaresmais. Senhor Jesus Cristo, que no deserto venceste todas as tentações e nos mostraste o caminho da verdadeira conversão, purifica com esta água benta nossa casa e nossos corações, preparando-nos para celebrar dignamente tua Páscoa de ressurreição. Ao recitar estas palavras enquanto asperge cada cômodo, você está estabelecendo uma ligação profunda entre seu lar e o caminho quaresmal da Igreja, transformando sua casa em um pequeno deserto de purificação e encontro com Deus. A técnica correta de aspersão, segundo os ensinamentos do Padre Pio, também merece atenção especial. Não se trata apenas de espargir algumas gotas aleatoriamente, mas de seguir um padrão específico que o santo recomendava. Com os dedos, ou preferencialmente usando um pequeno ramo, se possível de oliveira ou palmeira benta do Domingo de Ramos, anterior, você deve formar o sinal da cruz em cada entrada, portas e janelas da casa, dizendo: por este sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Em seguida, asperge-se o centro de cada cômodo em forma circular, simbolizando a eternidade de Deus que envolve e protege a família. O santo capuchinho frequentemente comparava a água benta quaresmal ao Jordão, onde Cristo foi batizado, iniciando sua missão pública. Da mesma forma, quando você asperge seu lar seguindo o método específico que ele ensinou, está preparando um ambiente propício para que sua família viva mais intensamente o mistério pascal. Muitos problemas que enfrentamos em nossos lares têm raízes espirituais que só podem ser tratadas com remédios espirituais adequados, e Padre Pio, com sua experiência mística, identificava na água benta um destes poderosos remédios. O ritual começa com uma preparação que poucos conhecem. O recipiente utilizado para guardar a água benta deve ser preferencialmente de vidro ou cerâmica, nunca de metal, e deve ser reservado exclusivamente para este fim. Padre Pio explicava que assim como temos objetos reservados para o culto divino nas igrejas, também em nossos lares devemos separar o que é destinado ao sagrado. A água deve ser obtida na igreja durante a quaresma, idealmente após uma missa, em que você tenha participado ativamente e recebido a comunhão. Antes de iniciar a aspersão propriamente dita, o santo recomendava um momento de silêncio contemplativo diante do crucifixo, visualizando mentalmente cada cômodo da casa e as pessoas que nele habitam, colocando todos sob a proteção do sangue redentor de Cristo, estabelecendo assim uma conexão profunda entre este ritual doméstico e o sacrifício do Calvário que celebramos especialmente na quaresma. Ao iniciar a aspersão, seguindo o método quaresmal do Padre Pio, você deve recitar não apenas as orações tradicionais, mas também invocar especificamente os mistérios da paixão de Cristo, associados a cada dia da semana quaresmal. Por exemplo, às segundas-feiras, ao aspergir a água, deve-se meditar na agonia de Jesus no Getsêmani, às terças-feiras, na flagelação, às quartas-feiras, na coroação de espinhos, e assim por diante. Esta prática, que o santo ensinava aos seus filhos espirituais mais próximos, cria um vínculo poderoso entre a purificação do lar e o caminho redentor de Cristo, ampliando os efeitos espirituais da bênção. Cada gota de água benta unida à meditação dos sofrimentos de Cristo, dizia Padre Pio, torna-se como uma gota do seu precioso sangue, purificando não apenas o ambiente físico, mas também as feridas invisíveis que afligem as almas que habitam aquele lar. Este aspecto meditativo do ritual é frequentemente negligenciado, mas constitui, segundo o santo, o elemento que potencializa verdadeiramente os efeitos da água benta durante o tempo quaresmal.
A frequência com que você deve aplicar este método quaresmal é outro aspecto fundamental do ensinamento do Padre Pio, que permanece desconhecido para muitos fiéis. Diferentemente das bênçãos comuns, que muitos fazem apenas ocasionalmente, o ritual quaresmal exige uma constância específica, baseada no simbolismo dos 40 dias. O santo recomendava que a casa fosse aspergida integralmente nos seguintes momentos. No primeiro dia da quaresma, simbolizando a entrada no deserto espiritual, a cada domingo quaresmal, marcando as etapas deste caminho de purificação, e diariamente, durante a Semana Santa, intensificando a proteção espiritual no momento em que as forças contrárias também intensificam seus ataques, tentando impedir as famílias de vivenciarem plenamente o tríduo pascal. Esta regularidade não é arbitrária, mas baseada na profunda compreensão que Padre Pio tinha dos ritmos espirituais que governam o tempo litúrgico e sua influência sobre nossas vidas cotidianas. O impacto desta prática regular foi testemunhado por Maria Lucia Hipólito, uma devota que conviveu com Padre Pio nos últimos anos de sua vida, e documentou vários de seus ensinamentos menos conhecidos. Ela relata como uma família que enfrentava sérios conflitos internos e problemas de saúde recorrentes foi completamente transformada após seguir fielmente este método durante uma quaresma. Era como se uma névoa densa tivesse sido dissipada daquela casa, escreveu ela, citando as palavras do próprio Padre Pio ao comentar o caso. Muitas vezes o que chamamos de má sorte ou destino adverso nada mais é do que a consequência de um ambiente espiritualmente contaminado, que precisa ser continuamente purificado, especialmente nos tempos fortes como a quaresma. Esta perspectiva do santo nos convida a olhar para nossos problemas familiares com um discernimento mais profundo, reconhecendo a dimensão espiritual que frequentemente negligenciamos em nossa visão materialista da realidade. Ao seguir este método quaresmal, você estará criando em sua casa o que Padre Pio chamava de pequeno santuário doméstico, um espaço onde a graça divina pode fluir livremente, trazendo cura, proteção e harmonia para todos os que ali habitam ou visitam. Por fim, especial atenção deve ser dada aos objetos de uso pessoal dos moradores, especialmente aqueles que representam suas atividades principais: ferramentas de trabalho, materiais de estudo, utensílios domésticos, brinquedos das crianças. Esta atenção aos objetos cotidianos reflete a visão integral que Padre Pio tinha da vida espiritual, reconhecendo que a santificação deve permear todos os aspectos da existência familiar. Um elemento frequentemente negligenciado deste ritual quaresmal é a inclusão de uma intenção específica para cada membro da família. Padre Pio recomendava que, ao iniciar o ritual, cada pessoa expressasse em voz alta, ou escrevesse em um papel, no caso de intenções mais íntimas, uma área específica de sua vida para a qual deseja purificação e bênção especial durante esta quaresma. Estas intenções devem ser colocadas simbolicamente em um local central da casa, preferencialmente próximo a um crucifixo ou imagem sacra, permanecendo ali durante todo o período quaresmal, como um lembrete constante do propósito espiritual deste tempo. No domingo de Páscoa, como culminação do ritual, estas intenções são revisitadas em família, reconhecendo as graças recebidas e renovando o compromisso de viver como ressuscitados em Cristo. Este método, explicava o santo, transforma a água benta de um simples gesto de proteção em um verdadeiro itinerário espiritual familiar, acompanhando o movimento interior da quaresma para a Páscoa, da morte para a ressurreição, das trevas para a luz. Você já percebeu como algumas casas parecem irradiar paz enquanto outras, mesmo sendo fisicamente agradáveis, transmitem uma sensação de desconforto espiritual? Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade mística, podia discernir instantaneamente a qualidade espiritual dos ambientes. Ele ensinava que nossos lares absorvem e refletem, não apenas as energias físicas, mas principalmente as espirituais, geradas por aqueles que os habitam ou visitam. A água benta, aplicada conforme o método quaresmal que ele desenvolveu, age
como um purificador destas energias, eliminando as influências negativas acumuladas e criando um ambiente propício para o florescimento das virtudes cristãs. Muitas famílias vivem em constante tensão, enfrentando conflitos recorrentes, dificuldades inexplicáveis e um sentimento persistente de opressão, sem perceber que a raiz destes problemas pode estar na atmosfera espiritual de seus lares, que precisa ser regularmente purificada, especialmente durante o tempo forte da Quaresma. O compromisso com este ritual não termina com a Páscoa, mas encontra nela sua plenitude e renovação. Padre Pio instruía seus filhos espirituais a concluírem o ciclo quaresmal da água benta com uma bênção especial no domingo de Páscoa, preferencialmente com água recém-consagrada na vigília pascal, que carrega em si o simbolismo batismal em sua expressão mais plena. Esta aspersão pascal, feita pela manhã antes que qualquer pessoa de fora entre na casa, sela todas as graças recebidas durante a Quaresma e estabelece uma proteção renovada para o tempo pascal. O santo comparava este momento ao selamento da pedra do sepulcro que, ao ser removida, não apenas revelou a ausência do corpo de Cristo, mas também abriu um canal permanente entre o céu e a terra. Da mesma forma, esta aspersão final transforma seu lar em um pequeno túmulo vazio, onde a morte espiritual foi vencida e a vida nova em Cristo pode florescer plenamente. Agora que você conhece este precioso ensinamento do Padre Pio sobre o poder da água benta na Quaresma, não permita que ele permaneça apenas como um conhecimento teórico. Ainda esta noite, antes de adormecer, dê o primeiro passo. Separe um recipiente que será destinado exclusivamente para a água benta e coloque-o em um local de destaque em sua casa, como um símbolo de sua disposição de iniciar este caminho quaresmal de purificação e bênção. Na primeira oportunidade, vá até sua paróquia e solicite água benta, explicando ao sacerdote que deseja utilizá-la para abençoar seu lar durante a Quaresma, seguindo este método especial. Mesmo que você comece este ritual após o início da Quaresma, o importante é começar, como o Padre Pio costumava dizer aos que procuravam sua orientação espiritual. O momento ideal para iniciar um caminho de conversão já passou ontem. O segundo melhor momento é agora. Não adie esta graça que pode transformar completamente a atmosfera espiritual de seu lar e a vida de sua família. O poder desta prática reside não em sua complexidade, mas na fé e constância com que é aplicada. Milhares de famílias já testemunharam os milagres visíveis e invisíveis que fluem deste simples sacramento quando utilizado conforme o método quaresmal do Padre Pio. Sua família será a próxima a experimentar esta transformação?